Uma dica para você, amigo internauta, amiga internauta, a respeito do portal Área 35. Nós vamos iniciar agora um acompanhamento das eleições 2022. Vamos estar entrevistando as principais lideranças, os pré-candidatos políticos, ou seja, que vão disputar as eleições agora em outubro. Então, você acompanha a gente aqui no Área 35, você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política e muito bem informado. www.area35.com.br, o portal do Sul e Sudoeste de Minas. Área 35 Entrevista. Luiz Antônio Silva, pré-candidato a deputado estadual. Aqui o Área 35, sempre trazendo para você as personalidades aqui do Sul e Sudoeste de Minas. E aqui nós contamos com a presença do meu amigo, meu conterrâneo, Luiz Antônio Silva, o famoso Luizinho, que acabou de deixar a Prefeitura de Alfenas e é pré-candidato a deputado estadual. Luizinho, bom dia. Bom dia, muito bom dia, especialmente aos meus conterrâneos de Alterosa, a cidade que eu nasci, mas também ao todo grande Sul e Sudoeste de Minas Gerais. É um prazer estar aqui, viu, Cássio? Ô Luizinho, eu queria mostrar hoje no Área 35 um pouquinho mais do Luizinho. Ô Luiz, conta um pouquinho do seu passado aqui na cidade de Alterosa. Ô Cássio, eu nasci aqui na Garça, né? Sou filho do Dito da Rosalina. Meu pai tinha um sítio na Garça, agora tem um loteamento, ele vendeu já faz tempo. E nós somos egressos da roça, devido ao advento do Lago de Furnas. Meu pai plantava arroz, plantava muito arroz, as pessoas tinham uma condição até melhor de vida antes do Lago de Furnas, porque havia muita produção de arroz. E com o lago deixou de se plantar nas margens dos rios, nas várzeas, que são as terras férteis, deixou de se plantar arroz especialmente, e a gente acabou vindo para a cidade, né? Aí meu pai tentou fazer um financiamento em outras culturas, não tinha muita experiência, aí houve uma seca, aí perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, e a vida ficou muito difícil, né? Aí nós viemos morar aqui na cidade, meu pai arrumou um emprego na empresa de asfalto, que asfaltou daqui para Carmo, né? Na época, se eu não me engano, a Cianco, que chamava, e aí o pai trabalhando nessa, né, trabalhava no chamado burro preto de asfalto. Nossa, sujava todo de asfalto, chegava em casa, aquele grudado, né? Que é aquele que solta o piche no asfalto. E aí essa empresa foi então para Guaxupé fazer lá asfalto lá. Eu tinha uns 8 anos, nós fomos para lá, porque a empresa foi para lá também. Fomos morar, muitos irmãos, 8 irmãos, morar numa casa da Coab de 42 metros, muito pobre. Lembro que a gente não tinha sapato. Uma vez ganhei da minha madrinha, eu lembro disso, ganhei um chinelo de dedo. E aquilo era coisa... A gente não tinha chinelo, era uma coisa muito pobre mesmo, né? Só o pai trabalhava, os filhos tudo pequeno. Aí fui trabalhar, fui para Guaxupé, fui trabalhar na Coxupé, como tinha 13 anos depois que eu fui trabalhar na Coxupé. Meu irmão trabalhava lá já. Mas sofri muito na Coxupé também, era boy, era muito humilhante, aquilo já me constrangeu muito. Era um serviço de SOS. Aí fui trabalhar, me propus a fazer um trabalho lá, chegava mais cedo do ônibus, ia de bicicleta para chegar mais cedo, para fazer um trabalho que era nos arquivos lá, organizar os arquivos. Tinha até o arquivo morto, tinha 3 tipos de arquivo, eu organizei tudo, trabalhei demais, aí pedi para registrar. Aí quando eu pedi para registrar, eles falaram que não tinha condição. Eu falei, então nunca mais eu volto aqui. Aí minha mãe, mas teu irmão tá bem. Eu falei, tá bem, mas eu não vou passar por isso não. Mas eu tive lá na Coxupé um amigo, João, eu nunca mais ouvi, que na época já me falava de política, sabe? Eu lembro que na época o Aureliano Chaves foi na Coxupé e o João me falou, se fosse o Lula, ele estava aqui no meio do povo, tinha vindo aqui cumprimentar, estava nesse banquinho, já começou a falar dos líderes populares, que o Lula ainda era um líder, não tinha disputado a eleição e tal. Isso aí deve ser 78, 79, 85. 85. Aí a minha mãe veio para Alfenas, meu pai também veio trabalhar em Alfenas, e a minha mãe quis ir para Alfenas para educar os filhos, que queria que os filhos fossem educados, e Alfenas é conhecida por ser uma cidade universitária.
Aí meu pai, eu fiquei amigo do Francésio, fui trabalhar numa farmácia, trabalhei 6 meses. Ele se propôs a gente fazer uma farmácia de sociedade, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava desde muito cedo, né? Eu trabalho aqui em Alterosa, antes trabalhava já. Lembro que a gente trabalhava no Zolaria aqui, como é criança. Foi daí que surgiu o Luizinho da farmácia, porque eu conheci você como Luizinho da farmácia. Eu tinha 16 anos. Aí meu pai me emancipou para eu ter uma farmácia de sociedade. Com 16 anos, tomava conta de farmácia. Aí entrei na igreja, nas comunidades eclesiais de base da igreja, comecei a participar. Participei do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que funcionava junto com a CUT, os sindicatos. E por estar tudo lá em Alfenas, na Casa dos Trabalhadores, o Casa do Trabalhador era tudo junto, vários sindicatos, a gente participava das lutas contra o trabalho escravo, as lutas pelos direitos, pela moradia. Eu já acompanhei, Cássio, mais de 4.000 trabalhadores em condições de escravidão aqui na região do sul de Minas. Que eles vão lá no norte de Minas, prometem mundos e fundos, chega aqui não tem nenhum fundo, a pessoa fica refém do empregador, que põe eles dentro da fazenda, ele não tem como trabalhar em outro lugar, e aí chega com dívida, a própria dívida é o grilhão, a própria dívida é a corrente que prende o trabalhador quando ele vem de fora. E nós denunciamos isso e acabou em grande parte porque a lei proíbe. Eu fiz direito também, eu tinha um pouco de condição por conta da farmácia, pagava a faculdade, fui expulso lá depois de 3 manifestações que nós fizemos, não formei, mas uma das coisas que eu aprendi no direito que me serviu foi que tem um artigo no Código Penal, o artigo 207, que ele diz o seguinte: aliciar trabalhadores de uma para outra região é crime. E é de competência federal, porque a organização do trabalho no Brasil é de competência federal, Justiça do Trabalho, tudo federal. Então a competência era da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Então a gente denunciava não por uma questão trabalhista, mas uma questão criminal por ter aliciado trabalhadores. Aí as coisas resolviam. É o dono da fazenda que era o responsabilizado, não era um preposto como é na Justiça do Trabalho. É crime, né, você tirar trabalhador de uma para outra região, porque há prejuízo para ambas as regiões. Você pode contratar, mas tem que montar um escritório lá em Brasília de Minas, no norte de Minas, um escritório da fazenda, aí você registra lá, o foro competente passa a ser lá, você registra. Aí você pergunta para o trabalhador, você quer ir trabalhar em uma outra região? Ele vem registrado de lá, isso que a lei manda fazer. Não é você pagar o gato, pagar por cabeça de trabalhador que vem nos caminhões ou nos ônibus, ficam aqui, né, sem nenhuma condição de sobrevivência. Então, a partir daí, depois que eu fui expulso da universidade, por questões de militância estudantil, aí eu não tinha nem advogado na época, o Velano era muito poderoso em Alfenas, aí falei, deixa isso para lá. E não mexi, aí fui candidato a vereador em 96, fui eleito. Já tinha coordenado a campanha em 92 do PT, lá em Alfenas. E eu coordenei todas as campanhas, menos uma campanha, coordenei todas as campanhas do PT em Alfenas desde de 92 para cá. E nós ganhamos a maioria delas. Aí fui eleito vereador, fui reeleito, aí fui coordenar a campanha, ganhamos as eleições em 2005, eu fui ser secretário de saúde, o governo, nós unificamos 4 secretarias, a saúde, ação social, meio ambiente e governo, para fazer as mudanças que precisavam ser feitas. E governamos, preparamos um candidato para deputado, nós ganhamos também. E esse candidato acabou deixando o grupo político, aí perdeu a eleição, e nós perdemos também, né? Houve um revés, empatamos a eleição, mas perdemos por pouco, 2012. Mas eu fui trabalhar em Santana da Vargem, uma pequena cidade, 6.000 habitantes, como secretário de saúde, não tive problema nenhum nisso. Os meus adversários lá ficavam me ironizando, falando, lá onde está o prefeito de Alfenas, ser secretário lá em Santana. Falei, problema nenhum, estou trabalhando, ganhava R$ 2.400, foi um tempo bom porque eu conhecia a realidade também de uma cidade pequena, 6.000 habitantes, como secretário de saúde. Aí, como eu tinha ganhado um prêmio da ONU por reduzir mortalidade infantil, eles me chamavam para dar palestras. Eu fui dar uma palestra em Limeira sobre o prêmio que a gente havia ganho. Aí o prefeito depois então me chamou para ser secretário lá, eu não queria, eu ia ser candidato a deputado federal na época, mas para a gente manter vivo assim, o nosso grupo. Aí fui para Limeira, mas voltava toda quinta, sexta-feira. Falei, nós vamos ganhar as eleições de novo. Aí ganhamos as eleições no momento mais difícil do PT, 2016.
ganhamos bem a eleição, governamos bem, nós tivemos a melhor avaliação até então dos governos de Alfenas, né? Não só dos nossos governos, mas dos outros, e fomos reeleitos com 55% dos votos, em 8 candidatos, e ganhamos em todas as urnas da cidade, né? Então, a nossa ação foi bem homogênea. Eu não fiz assim só asfalto, só aterro sanitário, só a iluminação de LED, não, cuidamos da saúde, cuidamos da segurança, a violência caiu 80%. Então, ganhamos, já preparávamos também para avançar, por isso o nosso vice é do PT, do nosso grupo, nós pudemos arriscar, porque nós estávamos bem, então nós arriscamos, pondo um vice do mesmo partido, e já nos preparando para esse momento, que é avançar. Eu não sou candidato de mim mesmo, nem porque eu quero, candidato do avanço do grupo. As experiências que nós fizemos em Alfenas, nós queremos levá-las para toda a região. Por exemplo, Cássio, nós fizemos um aterro sanitário que ele atende hoje 14 cidades, Alterosa inclusive. Você sabe quanto que é difícil fazer consórcio de saneamento, né? Eu já fui secretário de meio ambiente aqui da cidade de Alterosa. Na época a gente tinha uma usina de reciclagem e a estação de tratamento de esgoto. Mas nesse quesito dos resíduos sólidos, realmente inclusive a lei, ela está apertando o cerco, fecha cada vez mais, e há necessidade regional de se ter uma interação entre os municípios. Você está coberto de razão. Então eu fiz uma PPP, uma parceria público-privada, que é inusitada no Brasil. Ao invés de fazer o consórcio, a prefeitura fez, e a gente cede para as outras cidades, e a cidade paga uma taxa para Alfenas. Foi bom para Alfenas, foi bom para a região, para o meio ambiente, para todos. E hoje tem 14 cidades. E tendo escala, tendo quantidade, agora já vão ser produzidos energia com gás para 20 mil pessoas. Investimento de 10 milhões, porque tem volume, né? Então isso é outra. Essa é a própria concessionária nossa que está fazendo, de Alfenas, que nós concessionamos numa PPP, parceria público-privada. Então fizemos isso que é regional. Os Cislagos, que eu fui presidente do consórcio por 2 mandatos, nós descentralizamos os serviços, saímos de 26 cidades para 40 cidades, do orçamento de 5 milhões para 11 milhões. E hoje você pode vir fazer ressonância magnética, por exemplo, dentro de um caminhão de ressonância aqui em Alterosa. Você pode ir em Ariado. Então nós descentralizamos. Poço Fundo, que é uma cidade que nós também descentralizamos, você pode fazer cirurgias lá, inclusive de prótese total de quadril, porque nós queremos descentralizar os serviços. No Covid, eu administrei o Cislagos durante o Covid, nós criamos leitos de UTI de Covid em Poço Fundo, em Campestre, em Machado. Então nós fizemos um trabalho de cuidar da região toda. Então nós temos experiências bem-sucedidas. Com as câmaras de segurança agora que nós vamos regionalizar, também está proposto a regionalização. A energia solar que você pode criar, hoje fazer fazendas, igual tem um aterro sanitário que atende 14 cidades, você pode fazer uma fazenda de energia solar e atender as famílias mais pobres, os 20% mais pobres da nossa sociedade, que é a classe E, que essa tem que ter água, luz, gratuitamente, senão você dá água. Então você pode fazer poço artesiano, por exemplo, mudar a legislação, fazer poço artesiano. O México tem poço artesiano, aqui nós temos reservas de água debaixo de nós aqui que dá para o mundo abastecer o mundo 100 anos. Então nós podemos fazer poço artesiano para as famílias mais pobres. Como os ricos nos condomínios fazem para encher piscina. Por que os pobres não podem fazer? Tem que pagar a Copasa. Então você pode dar à classe C, à classe E, água de graça e luz de graça. É uma forma de distribuir renda também, né, Luiz? E o dinheiro fica dentro do município, porque o Bolsa Família entra, você dá R$300 de Bolsa Família. Aí você tira com a Copasa e a CEMIG, retira esse dinheiro e leva embora, certo? Se você deixa água e luz de graça e continua com Bolsa Família, esses R$300 vão ficar aqui no supermercado, na loja, vai ficar na feirinha aqui de Alterosa, vai comprar um sorvete, compreendeu? Vai movimentar a cidade. É dinheiro que fica aqui dentro, porque o dinheiro da Copasa e da CEMIG vão embora. Vai embora o dinheiro. Então é preciso garantir a classe E, que é 20% da população da cidade, do Brasil, é que essa classe E tenha água e luz gratuitamente. Através de fazendas solar, você pode inclusive descontar depois da conta de luz que o município recebe, e através de poços artesianos que você pode furar o poço, fazer uma caixa d'água e fornecer água
para a população. Aí fica a questão do esgoto, que o município aí pode até arcar para que você tenha água e luz gratuitos para essa população de baixa renda. E também você que precisa ter um plano de medicamentos, exames e saúde e consultas, como se fosse um cartão de consultas. É preciso para isso, porque a classe E é aquela classe que depende 100% do SUS. A classe D e C, por exemplo, às vezes você vai no médico, o médico pede um ultrassom, você não tem o dinheiro, mas você junta os parentes, você vai lá e paga. A classe E não tem condição, ela não tem condição de pagar nada. Então, ela é dependente 100% do SUS, é a única, não a única, mas é a que mais precisa, que menos pode esperar. Então, por isso, nós temos que garantir medicamentos básicos, gratuitos, garantir, que é retomar a farmácia popular, garantir os medicamentos, os exames básicos gratuitos e também as consultas básicas, as consultas de especialidades e consultas de clínica geral. Isso é possível se criar um cartão para que as empresas forneçam isso, porque tem escala, barateia, como é o consórcio. O consórcio a gente consegue fazer consultas a R$40 de especialidade, porque tem volume. Aí a prefeitura pagaria essa consulta? Propondo, nesse caso, que seja um cartão que o governo federal que pague. Ô Luiz, toda essa sua visão que você tem da saúde, que você tem, por exemplo, de coisas básicas para a população, como energia elétrica, água, você tirou da vivência de prefeito, de vereador e também como presidente desses lagos? Tudo, né? De tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que gosto de aprender empiricamente, ou seja, com a prática. Não é lendo os livros que você aprende também, mas a prática ensina muito mais. Você não precisa depender só da teoria escrita, mas sim da realidade vivida. Então, por exemplo, como eu vivi numa cidade, fui secretário de saúde numa cidade de 7 mil habitantes e fui numa cidade de 300 mil habitantes, cidade média, rica, como São Paulo, você sabe o que precisa, você aprende, né? Esse prêmio que a gente ganhou, a moeda que a gente criou em Alfenas, que é a moeda social, que circula em Alfenas e deu muito resultado, a cidade escola que a gente criou, a escola da vida. Escrevemos uma metodologia agora de ensino infantil de 0 a 5 anos que chama Nômade, tem um livro, vou te mandar o livro. A gente precisa repensar, por exemplo, a educação infantil de 0 a 5 anos, quando você forma sinapses, as principais sinapses, as conexões neurológicas dão-se até os 5 anos. Você forma 90% do cidadão até os 5 anos. A maior parte das informações, até os 6 de idade, por aí, é onde o indivíduo vai aprender. Inclusive falar, andar... O equilíbrio físico, emocional. É o período mais fértil para o aprendizado. Então é preciso discutir o que tipo de cidadão nós queremos. Então o PT fez muita escola, mas não discutiu o pensamento, não discutiu o conteúdo. Então é preciso fazer travar um debate profundo de pensamento. Que tipo de cidadão a gente quer? Um tipo de cidadão egoísta, individualista, egocêntrico, que só pensa em si, que não pensa no próximo, que não, uma palavra em voga aí, que não tem empatia, compreendeu? Ou queremos construir um cidadão que tenha afetividade, boa afetividade, solidariedade, que tenha sentimento de coletividade, que tenha menos disputas, sabe, para sobreviver, porque hoje a sociedade aí, esse individualismo todo prega que a gente deva disputar sempre, como se a gente estivesse numa guerra, né? E nós não estamos numa guerra, nós estamos vivemos pacificamente, não há motivo de disputas. Então é preciso discutir que educação a gente quer, não é só ensinar, mas ensinar para quê? Não é para o trabalho, para sobreviver e vencer na vida. Então precisamos ensinar para ser um cidadão que viva solidariamente em sociedade, porque a gente vive coletivamente. Então isso tudo eu aprendi na prática, inclusive esse método que a gente escreveu, que chama Nômades. Nômade vem porque a escola, você mistura as crianças de 0 a 5 anos, você não seria, né? Que a série vem de produção em série, por isso tem primeira série, segunda série, terceira série, como se fosse um produto, copiado da indústria. Então você mistura as crianças, uma criança ajuda a outra, você cria afeto, né, com as crianças, cuidado de uma para com a outra, e também você não fica só dentro da sala de aula. As atividades acontecem em vários locais. As reuniões de pais e mães acontecem nos territórios de bairros, onde as pessoas moram. Então esse pensamento é preciso ser debatido.
A gente não pode ser político apenas para trazer uma emenda, trazer um dinheiro. Isso é importante também, mas é preciso discutir a sociedade que a gente quer. A política é a arte de mudar a sociedade para melhor. Né? Se você tem uma pessoa, um homem e uma mulher se beijando numa praça, isso não é, eles não estão fazendo política. Agora, se tiver uma placa, ela é proibido beijar na praça, e o casal estiver se beijando, ele está fazendo política, porque está mudando. Então, não dá para você ser político apenas de fazer mais do mesmo. Vim cá trazer uma emenda, fazer um asfalto, isso é importante. Mas qual sociedade que a gente quer? Então, a nossa contribuição nessa pré-campanha, ouvindo aí as pessoas, é contribuir para a gente debater, discutir, aprofundar qual sociedade que a gente quer. Me preocupa muito que os jovens que passaram pelas escolas que o nosso partido estava no governo, formaram-se muitos deles com esse pensamento extremista, né? Fascista, alguns inclusive acreditando que a Terra é plana, né? Voltando a defender o nazismo, o individualismo, o preconceito, sabe? Aos ataques às instituições. Como que esses jovens estudaram nas nossas escolas e estão aí custeando o fascismo, custeando o nazismo, né? O nazifascistas, custeando acerca do nazifascismo? Como que, né? Tem que refletir sobre isso. Como que deu nisso? Como que a nossa educação deu nesse tipo de gente? Onde a educação falhou? Como que nós deveríamos ter construído uma sociedade para o bem, para fraternidade, como a gente aprendeu com Paulo Freire, aprendeu com a teologia da libertação, aprendeu nas comunidades eclesiais de base. Não, aí, de repente, criou um individualismo extremo, cada um por si, né? Uma religiosidade totalmente distorcida da Bíblia, por exemplo. Pega os textos bíblicos e transforma, pega uma passagem religiosa e transforma-se num jargão para justificar ataques, mortes, arma. Meu Deus, onde que está escrito na Bíblia que você tem que matar seu irmão, né? Você tem que amar o seu próximo, não matá-lo. Aí vem aí de defender a arma, defender que as pessoas têm que se armar, que as pessoas, os negros, que as religiões são do demônio, que não sei o quê, que a intolerância religiosa, né? E estamos vivendo aí o pior momento da história do Brasil, as trevas do governo brasileiro, um período de trevas, né? Idade das trevas, governo das trevas, religiosidade, só falta queimar as pessoas aí nas fogueiras, igual a Idade Média, só falta botar fogo. Ô Luiz, você acha então que a gente voltou aos anos 20 do século passado, né? No nascimento do nazismo, do fascismo, porque vão eclodir lá para os anos 30, 40, mas começou a base tudo ali. Ô Luiz, tudo bem, olha, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente e a gente percebe que as plataformas, a sua ideia veio da prática, né? E você hoje, Luiz, você estando à frente de um projeto que, como você mesmo disse, não é sozinho. Você acha que a sua abrangência vai extrapolar Alfenas ou você vai ficar só em Alfenas e o entorno? A sua intenção como deputado? Não, a nossa base de atuação é aqui, a nossa região, né? Região 100 quilômetros, digamos assim, mais forte do entorno de Alfenas. Porque as nossas propostas, elas têm que se concentrar aqui para a gente resolver as questões de saúde regionalizada, né? Eu falei, energia regionalizada que você pode fazer, água regionalizada, água de tomar, água para sobreviver, as estradas. Então, essas questões todas são regionais aqui. Não, uma cidade, uma fazenda de café passa de uma cidade para outra. Então, a saúde é a mesma coisa, é regionalizada. Então, nós temos que concentrar aqui para ajudar a resolver as questões das cidades. Você pega aqui em Alterosa, por exemplo, nós temos um problema de saúde aqui, precisamos melhorar, o hospital daqui é muito bom, a gente pode trazer as cirurgias para cá, fazer isso aqui um centro de referência para atender Areado, para atender Conceição, e aqui ser um centro de referência, por exemplo, como é Poço Fundo, né? E também ajudar na vocação da cidade, né? Ajudar, né, na questão do meio ambiente, do Lago de Furnas, você precisa discutir, que a Alterosa depende muito. Aí você vai aqui em Areado, você tem lá
Está crescendo muito agora, Areado, Monte Belo, com lingerie, o Juruáia, costura está vindo para Monte Belo, por exemplo, que ajudou muito na geração de emprego. Então é preciso discutir esse turismo regionalizado, né? Você pega Alfenas, que tem educação e saúde, você pega Poço Fundo, que tem questão do café orgânico. Então, nós, por exemplo, no turismo, nós podemos construir uma rede de turismo que você possa sair de um ponto para visitar vários pontos, né? Sai de Alfenas, vem em Barranco Alto, vem em Alterosa, dorme em Areado, depois vai ver lingerie em Juruáia, entendeu? Porque o segredo do turismo é a permanência do turismo na região, e não ele vir muito turista e ficar um dia, vir de manhã e voltar à tarde. Se bate e volta não traz lucro para a região. Então você pode ajudar a construir um turismo regional, que a pessoa vem em Alterosa, vem pescar aqui em Alterosa, depois vai em Areado comer lá um biscoito, comer alguma coisa, comer eu fui lá comer pão de queijo lá em Areado esses dias, excelente, que um amigo do Paulo Roberto produz. Depois você vai comprar uma lingerie lá em Juruáia, entendeu? O mandato pode discutir isso. Não é só dinheiro que é a solução para os municípios, mas ajudar, fomentar institucionalmente as soluções estruturais, que seja da saúde, que seja da educação, que seja do turismo. Então é isso que nesse debate que nós pretendemos fazer, ajudar a Alterosa, ajudar a região, mas ajudar também com propostas, que você tenha proposta, mas ajude a implementá-las, né? E o mandato pode servir para isso, regionalmente. Nós ouvimos aí o Luizinho, ele que é um conhecido de longa data, a gente agradece muito a presença dele aqui no Área 35, deseja boa sorte para você, porque realmente suas ideias são ideias inovadoras, a gente percebe que você tem uma visão diferenciada da política e que Deus te acompanhe em todos os seus caminhos, meu amigo, que você seja muito feliz e estamos aí, o Área 35 volta daqui a pouco com outras entrevistas para você.